Boa noite. Boa noite. Ora, já devem ter percebido que eu estou com uma voz assim de quem cantou fado. Portanto, eu vou tentar falar devagar para que possam perceber. Se não perceberem, levantam o braço, avisam para eu parar um pouquinho e beber um pouco de água. Então sejam bem-vindos na noite de hoje, depois de uma semana de trabalho. Estamos aqui na Casa Espírita, neste lar, onde Jesus nos acolhe, onde os benfeitores espirituais prepararam com tanto carinho o ambiente para nos receber. O tema de hoje é a boa semeadura para o Espírito. Portanto, quando nós falamos em semeadura, o que é que nós pensamos? Em sementes? Não é? Semeadura, sementes, solo, terreno. Será que quando falamos da semeadura do Espírito, nos estamos a referir a um campo de flores ou um campo de hortaliça? Não, certamente. Nós referimos ao solo do Espírito. E a semeadura corresponde às ações, pensamentos e sentimentos que plantamos nesse mesmo solo, no Espírito, no ser espiritual que nós somos. Quando há uma semeadura, seja do que for, não é? Implicitamente há uma colheita. Nós semeamos, colhemos. Então, hoje vamos tentar, neste estudo da noite, perceber qual é a semeadura que cada um de nós quer fazer, que tipo de sementes é que nós queremos plantar e nunca esquecendo que aquilo que nós hoje plantarmos, iremos colher amanhã. Então, e quais são os conceitos que estão implícitos? O livre-arbítrio, em que cada indivíduo é livre para escolher como agir, as sementes que vai plantar, okay? E a lei de causa e efeito, um princípio universal que rege que as ações geram reações, colhemos aquilo que semeamos. Então, vamos nos munir do Evangelho segundo o Espiritismo para podermos fazer o estudo da noite, porque o Evangelho é o semeador das verdades divinas e é a bússola que Jesus nos deixou para nos orientar. Então, sabemos que Jesus falava por parábolas, por serem estas provérbios que acompanhariam os povos através dos tempos. Apesar de pequenas, elas encerram sabedoria profunda, simplicidade de palavras, sentimento e quadram-se a todas as inteligências. Estão a ouvir bem aí ao fundo? Então, neste livro, que é Parábolas Terapêuticas, de Alírio Saqueira Filho, no volume 2, ele diz-nos o seguinte sobre a definição que ele tem para estas histórias de Jesus, as parábolas. As parábolas de Jesus são profundamente terapêuticas. Elas contam com interpretações literais e com possibilidades de interpretações mais profundas. No nosso entender, quanto mais nos aprofundamos nos símbolos que as parábolas contêm, com maior proveito aprendemos a mensagem de Jesus, não apenas relacionada àquele momento específico, histórico, no qual ele anunciou. Jesus, por ser um espírito crístico e por trazer em si, de forma relativa, todos os atributos do Criador, falava para a eternidade. Por isso é que as suas palavras são conhecidas como as palavras da vida eterna, pois foram pronunciadas não apenas para um momento ou para um povo, mas para todos os tempos da humanidade e para todos os povos. Então aqui o autor diz-nos que para podermos verdadeiramente compreender, entender os símbolos contidos nas parábolas, devemos vê-las de forma consciencial, ou seja,
devemos olhar, ou escutar e trazê-las para nós, tentar interpretar e ver o que é que elas nos querem dizer. Portanto, eram histórias simples que Jesus contava naquele tempo, de acordo com o entendimento do povo para quem ele falava. Apesar de terem passado 2000 e tantos anos, nós muitas das vezes ainda não entendemos bem o conteúdo dessas mesmas parábolas, apesar de serem histórias simples. Então, nós devemos fazer este estudo, esta interpretação para fazermos a reflexão do caminho que nós temos a seguir, o que é que nós estamos aqui a fazer, quais os passos que nós necessitamos dar para a evolução do ser espiritual que somos e para levarmos uma vida um pouquinho mais leve. Se nós pensarmos, para quem faz o Evangelho no lar, eu espero que todos façam, ou a maioria, já pensaram o quanto é terapêutico nós abrirmos o Evangelho nos nossos lares, interpretarmos a mensagem de Jesus, que é toda de amor, trazê-la para o nosso dia-a-dia, para dentro do nosso lar, com a nossa família, o nosso marido, os nossos filhos, a nossa esposa, e conseguirmos perceber que muitas das vezes temos, como todos, temos as dificuldades do dia-a-dia, do nosso aprendizado, e muitas vezes vamos perdendo a força, a coragem de prosseguir. Ao abrirmos o Evangelho e ao reunirmos pelo menos uma vez por semana, porque o ideal para quem faz o Evangelho, para quem não conhece, para quem esteja aqui de novo, o Evangelho no lar é uma reunião que nós fazemos para nos religarmos a Jesus e a Deus, pedindo auxílio e lá está a fazer a tal interpretação do Evangelho para nos munirmos de força, para nos munirmos de ferramentas, para nós podermos ultrapassar as dificuldades do dia-a-dia, para nos podermos conhecer. Está a começar a falhar. Então, esse bocadinho em que nós fazemos o Evangelho no lar é aquele bocadinho que nós aproveitamos para estar com os filhos, para nós lhes passarmos os valores, os conceitos que todos nós necessitamos. E é muito bom essa partilha. Muitas das vezes já andamos a semana inteira a correr de um lado para o outro com os nossos afazeres, com o trabalho. E então, esse bocadinho que nós fazemos, que paramos, que nos religamos, é excelente e devemos aproveitar. Então, fazer o Evangelho no lar é terapêutico. Quando Jesus falava para um dos seus discípulos, seja naquele momento histórico, seja para o porvir, era para que ele se transformasse em uma pessoa melhor. No fundo, o convite que Jesus faz e o convite que a doutrina espírita faz é o autoconhecimento. É para nós viajarmos para o nosso interior, para nos conhecermos. Muitas vezes temos coisas camufladas e somos postos à prova no nosso dia-a-dia e espantamos-nos, porque às vezes temos atitudes que pensávamos que nunca iríamos ter, dizemos coisas que achávamos que nunca iríamos dizer, porque lá está, não nos conhecemos, não paramos para pensar um pouco. O significado essencial da mensagem do Cristo é a busca de si mesmo. É o ser humano na sua incessante preocupação de entender-se e de justificar a sua própria existência. No fundo, é a reestruturação psicológica do ser humano em vistas à própria evolução. Nunca esquecendo que Deus nos atribuiu o livre-arbítrio para escolhermos o caminho que queremos seguir. Ninguém é obrigado. Alguém está aqui hoje obrigado? Ninguém respondeu, eu vou acreditar que ninguém está aqui obrigado. Pronto. Então, neste contexto,
Vamos então falar hoje de duas parábolas do Evangelho. Não nos vamos estender muito, vamos tentar ser sucintos, porque são parábolas que cada uma delas dava pano para mangas, para uma ou duas outras palestras, uma só parábola. Mas vamos tentar ir buscar aqui alguns pontos principais da parábola dos talentos e a parábola da semeadura. Então, o talento é uma virtude e a semente representa uma virtude. Okay? Então, quando Deus nos criou, Ele colocou em nós as sementes das virtudes, como por exemplo a humildade, a paciência, a bondade, a sinceridade, o perdão e muitas outras mais. E ao longo das várias existências que nós vamos tendo, porque nós hoje somos o reflexo de várias existências que tivemos para trás, o espírito está em evolução, essas mesmas sementes vão se desenvolvendo, os chamados talentos vão nos desenvolvendo. E nós aprendemos tanto aqui como na pátria espiritual, quando regressamos ao outro lado da vida. Porque a nossa verdadeira casa até é do outro lado. Nós vimos aqui, aprendemos lá e vimos aqui para colocar em prática. Mas o que é uma virtude? Alguém me sabe dizer o que é uma virtude? Tem ali um jovenzinho a olhar para mim como quem eu acho que sei o que é. Então, nós quando falamos de virtudes, lembramos os ensinamentos de Jesus. E lembramos Jesus, porque Ele era todo virtude, Jesus. Era, não? É. E as virtudes são decorrentes dos ensinamentos de Jesus. No fundo, são comportamentos que são hábitos que nós vamos adquirindo, que vamos desenvolvendo e que devem ser estáveis e repetitivos. Por exemplo, eu tenho paciência. O meu filho está ali a dizer não. Às vezes, nem sempre. Então, a paciência é uma virtude que eu estou a desenvolver. Não é? O perdão. Será que já perdoo? Pois, às vezes também. Então são virtudes que nós estamos aqui a desenvolver. E quando nós conseguirmos colocá-las em prática, sempre, ou seja, estáveis, quer dizer que nós já adquirimos aquela virtude. E um dia nós lá chegaremos. Então, antes de falarmos da parábola do semeador, vamos resumir a dos talentos para depois tentarmos fazer aqui uma ligação entre ambas. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2 ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera 1 cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. E o que é que aconteceu? Assim, só para reduzir aqui um pouquinho. O que recebeu 5 talentos apresentou outros 5. O que recebeu 2 apresentou outros 2. E o Senhor disse que foram bons fiéis e que lhes confiaria outras coisas. E o que recebeu 1 talento disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restituo o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso.
Se sabias que ceifa onde não semeei, que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo que pareça ter. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Isto está no Evangelho de São Mateus. Então, se nós voltarmos aqui atrás, nesta primeira parte, o Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou os seus servidores e lhes entregou os seus bens. Então, nós podemos considerar aqui alguns momentos diferentes. E aqui vamos pensar, por exemplo, que é como quando nós vimos reencarnar. Quando nós vimos reencarnar, nós trazemos um planeamento, segundo as necessidades do espírito. Portanto, temos determinadas coisas que temos que fazer, pelas quais temos que passar. Vimos reencarnar naquele determinado país, naquela cidade, naquele lar, com aqueles pais, com aquela esposa ou esposo. Portanto, para termos as provas que necessitamos e também a oportunidade, não só de resgate, mas também de aprendizado. Então, quando nós vimos, é uma viagem longa, como dizia ali, quando vimos reencarnar, ou seja, quando saímos da parte espiritual e vimos aqui à Terra, e os servidores, como diz aqui na parábola, os servidores somos nós, que nós vimos com a incumbência de servir a Deus, de servir a Jesus, servindo ao nosso próximo. Obviamente que o trabalho, em primeiro lugar, tem que ser feito em nós. Não é? Só assim é que estaremos aptos para ajudar o nosso próximo. Que o nosso próximo já começa dentro do nosso lar. Muitas vezes nós queremos ir ajudar o próximo lá mais longe, fora do nosso lar, que é o que dá menos trabalho. Mas nós sabemos que dentro do lar nós temos as maiores dificuldades. Então, o trabalho, em primeiro lugar, é no nosso terreno, no nosso eu, para colocarmos em prática no nosso lar. E depois, assim, poderemos colocar em prática lá fora, seja no trabalho, na escola, na restante família, com os amigos, onde nós entendermos. Os bens que o Senhor entregou, na realidade, são aquelas tais sementes que Ele depositou em nós quando nos criou. E como disse há pouco, trazemos esse tal planeamento. Então, vai depender da nossa boa vontade, do nosso querer, nós trabalharmos esses talentos para, um dia, quando regressarmos, podermos dar contas a Deus. Contas a Deus que o maior juiz que nós temos é a nossa consciência. É nós, um dia, podemos regressar e dizer: será que eu aproveitei bem a existência? Será que eu fiz tudo o que podia? Então, quando aqui fala das sementes e dos talentos, e diz aqui a parte em que ele é dado segundo a capacidade de cada um, daí o Senhor ter dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, porque é mediante as capacidades de cada um de nós. O resultado final será mediante a nossa vontade. Então fazemos aqui, olhando aqui para esta parte, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens, quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á, mesmo que pareça ter. Vamos ver aqui um exemplo. Por exemplo, no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho.
quando vamos para um emprego e começamos numa determinada área, de acordo com a vontade que nós temos e com o empenho que nós temos em desenvolver as nossas capacidades, os nossos talentos, o patrão vai olhar para nós e vai dizer assim: bom, esta pessoa é bastante competente, eu posso confiar nele. Então, como eu necessito de alguém de confiança noutra área, vou-lhe dar a oportunidade. E é dada a oportunidade de ele poder começar a progredir na carreira. Aqui é exatamente a mesma coisa. Deus não tira nada a ninguém. Isto é uma parábola, não nos esqueçamos. Nós é pela nossa incúria e pela nossa força de vontade é que nos tiramos a nós próprios. É que não aproveitamos as oportunidades. Portanto, não é Deus que tira. Então, falando da parábola do semeador, dizia assim: Jesus fala que o semeador saiu a semear. E semeando, uma parte das sementes caiu ao longo do caminho, e os pássaros vieram e comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, mas veio o sol e as queimou. E como não tinham raízes, secaram. Outra parte das sementes caiu entre espinhos, e estes, crescendo, as abafaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. E por fim Jesus recomendou: ouça quem tem ouvidos de ouvir. Esta parábola exprime perfeitamente a maneira pela qual cada um de nós recebe a mensagem e o que faz com a mensagem que recebe, o que faz com as oportunidades que recebe. E como foi referido há pouco, quando Jesus fala da terra, ele está simbolizado ali o terreno espiritual dos corações humanos. E Jesus espalha os ensinamentos para todos, sem exceção, sem distinção. Ainda estão todos cá? Há um silêncio. Pronto, vou continuar. As sementes que caem à beira do caminho e os pássaros comem simbolizam os ensinos que são trazidos e cujos ouvintes não dão a mínima atenção. Elas rapidamente se desvanecem no ar. E aqui, nesta parte do Evangelho, da mensagem, refere-se aos indiferentes, ou seja, todos os indivíduos que são imaturos, que ainda não estão preparados para a tal sementeira. Pessoas que dão mais valor à parte material do que às coisas do espírito. Eu estou a sentir muito calor, não sei se vocês sentem. Pois sentem. Um bocadinho, por favor. Obrigada, Magalhães, que eu também já estou a sentir muito calor. Então, dizia eu que aqui refere-se às pessoas, a todos nós, aqueles que nos preocupamos mais com as coisas materiais do que as coisas espirituais. Quantas pessoas há para as quais os ensinamentos do Cristo não passam de letra morta e, como as sementes caídas sobre o pedregulho, nenhum frutos dão? São almas empedernidas que, por livre vontade, se fazem refratárias aos chamamentos do bem. E aqui é uma classe de pessoas de entusiasmo fácil. Ou seja, quando lhes falamos do Evangelho, quando nos falam, isto é sempre para nós, não é para os outros. Quando nos falam do Evangelho, nós aceitamos, vemos tanto amor, tanta bondade, tanto perdão, quando se ouve falar das mensagens do Evangelho, tanta alegria, que aceitamos com muita vontade e com muita alegria, logo de prontidão. Não é? Mas, não encontrando forças dentro de nós para vencer o comodismo,
os vícios, os maus desejos que ainda comportamos, nós sentimos-nos incapazes, muitas vezes, de empreender essa reforma de hábitos e melhorar os nossos sentimentos. Daí que, quando surgem as incompreensões, as vicissitudes e as dificuldades do dia a dia, não encontrando o milagre da mensagem de Cristo, desistem. É a mesma coisa quando vimos à casa espírita à procura do milagre, dos pozinhos de palim-pim-pim, que é isto que eu falo sempre. Nós vimos todos entusiasmados. Quando nós chegamos aqui e vemos que, afinal, aqui não há varinha de condom, há ajuda espiritual, sim senhor, mas que o objetivo principal é nós interpretarmos a mensagem, os ensinamentos divinos, interpretá-la para nós, autoconhecermos, tirarmos o cor-de-rosa, que nós pintamos muitas vezes cor-de-rosa. Começamos a ver que isto dá muito trabalho, que afinal não somos assim tão cor-de-rosa como pensávamos, e então desistimos e saímos porta fora. Porque nós vemos à casa espírita muitas vezes à procura de ajuda, mas nós também temos que querer ser ajudados, e o trabalho tem que ser nosso. São dadas as orientações, é dada a explicação, mas o trabalho tem que ser nosso, porque senão é estas sementes que são caídas nos pedregulhos, que depois não frutificam. As sementes que caem entre os espinheiros são como as verdades que ouvimos e que nos parecem lógicas e coerentes. Todavia, caem entre os espinheiros os nossos vícios, que logo se sobressaem e abafam. As sementes do bem ali lançadas matando-as. São os nossos interesses imediatos que falam mais alto e matam qualquer semente boa. Então, quando nós somos todos aqueles que, quando temos o conhecimento dos ensinamentos, e que, apesar de queremos colocar em prática, até achamos lógica, ora bem, eu fui ali e eu ouvi aquela explicação, não há misticismos na casa espírita, na mensagem de Jesus, ela é clara, é amorosa, eu até consigo entender, mas acabo de ficar presa na mesma às coisas materiais, que acabamos por achar que são mais importantes do que a formação de uma consciência espiritual. E então vamos afastando novamente. Às vezes o medo do futuro, a luta pela conquista de garantias pessoais, os luxos, procuramos muito essa parte, preocupamos-nos muito com essa parte. Se tivermos que trabalhar umas quantas horas extras e ter 2 ou 3 empregos para ganhar um pouco mais de dinheiro, para comprar um carro melhor, uma casa melhor, para fazer uma viagem de sonho, que é tudo bom, e temos direito, sim senhor. O que nós não podemos é relegar para segundo plano o tempo que nós precisamos para nos dedicar ao ser espiritual que somos. Essa é a mensagem que aqui Jesus nos traz. Mas o Mestre fala das sementes que caíram em terra boa e produziram muitos frutos. São os homens de boa vontade, cujo coração está preparado para receber as sementes da boa nova de Jesus, fazendo-as germinar e dar bons resultados. Então, aqui são as pessoas que personificam os seguidores sinceros, leais das lições do Mestre. E onde o Mestre encontra boa receptividade. Então, quando nós queremos trabalhar, não falta trabalho, não faltam oportunidades. Começamos sempre, como falámos no início, no trabalho interior, porque ninguém pode dar aquilo que não tem.
Então, são todos aqueles seres que abraçam o ideal do Cristo, de corpo e alma, que dão de si, que se dedicam ao próximo, que muitas vezes pensam em primeiro lugar no próximo que em si mesmos, que dão do seu tempo. E nós procuramos essas pessoas. Quando nós precisamos, nós procuramos. Então, apesar de muitas vezes essas pessoas também têm os seus problemas, também têm os seus fracassos, também têm as vicissitudes, mas perseveram no trabalho e no bem. E vão desenvolvendo os talentos, porque são os primeiros a beneficiar. E cá está. E cada um produzirá de acordo com o seu adiantamento espiritual, uns mais e outros menos. Esta comparação de Jesus, dizendo que uns dão 100, outros 60 e outros 30 por um, significa que na seara do Senhor há trabalho para todos. Não há escolha de classe social, nem de cor, nem de fortuna, nem de credos, nem de intelectos. Todos podem produzir segundo as suas capacidades e posses. E o que ressalta na mensagem deste homem, o homem de Nazaré, o nosso Mestre Jesus, é o respeito ao livre-arbítrio de cada um. Porque ele em momento algum impôs os seus ensinamentos. E em várias mensagens, quando ele falava ao povo, ele deixa isso bem claro. E essa definição, esse livre-arbítrio, está expresso no final desta parábola, quando ele diz: ouça quem tem ouvidos de ouvir. E diz também: quem quiser vir após de mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Ele sabia que todos nós temos ouvidos. Quando ele diz: ouça quem tem ouvidos de ouvir, ele sabia que nós ouvíamos. Aliás, ele sabia que todos nós tínhamos ouvidos, mas que nem todos nós desejávamos ouvir. Porque a realidade é esta: quando nós tomamos conhecimento das coisas do Espírito, já não podemos alegar ignorância para justificar os nossos equívocos. Errar, sempre vamos errar enquanto formos espíritos imperfeitos. O ideal é nós irmos aprendendo a não cair consecutivamente nos mesmos erros. Esse é o objetivo da nossa existência. Em outro momento, ele disse então: quem quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Portanto, é um convite, não é uma imposição. Nesta interessante parábola, Jesus retrata magistralmente o feito moral de cada um daqueles que pelo Evangelho é anunciado conforme a má vontade ou a boa vontade na aceitação da palavra de Deus e a maneira como procedemos após tê-la ouvido. Então, esta parábola resume tudo isso, sendo que a semente é a palavra de Deus e o semeador é Jesus. E ele mesmo disse que a semente lançada à beira do caminho nem sequer germinou. E por que será? Porque o nosso ego ainda é muito grande. Na realidade, o nosso processo de crescimento ainda se situa no ego. Isto é, naquela nossa parte da personalidade que vive a vida externa. Nós não vivemos a vida interna, interior. Nós vivemos mais para o exterior. E tem que ser ao contrário. Por ainda não estarmos suficientemente seguros da vida espiritual, que no momento nos é inconsciente, centralizamos-nos na vida presente e particularmente nas preocupações materiais conscientes,
Porém, é na vida inconsciente que se situam as experiências reencarnatórias e tudo aquilo que representa um nível de evolução espiritual do ser humano. Então, as 3 classes de obstáculos enumerados por Jesus, referentes à não frutificação da semente, referem-se todas à falta de maturidade do eu, do ser espiritual que somos. Por isso é que nem sempre a semente da palavra frutifica. Daí ser necessário preparar o solo interior, para que a semente divina possa germinar e dar frutos abundantes, buscando o amor, a gratidão e a humildade, em conformidade com os ensinamentos de Jesus. O objetivo é transformar o ser para que se torne uma plantação frondosa e verdejante, capaz de produzir o bem para si e para o mundo. E isto requer educação. Educação do ser espiritual que nós somos. Aquilo que nós vimos falando, estudo após estudo, que é a educação do ser espiritual. E então, no livro Educação do Espírito, de Walter Oliveira Alves, no capítulo 16, ele diz-nos assim: a educação baseada no despertar dos poderes latentes do espírito é a única que realmente conduz o espírito à própria autonomia integral, capaz de utilizar a própria vontade para seguir nos caminhos do bem, do belo, do melhor, enfim, no caminho da perfeição. A imposição de fora para dentro, seja baseada na autoridade unilateral e impositiva, seja deixando-o, educando-o, entregue a si mesmo e às contingências da vida, não desenvolve os poderes integrais do espírito. Se bem me recordo, na palestra da semana passada falámos essa parte, que nós não podemos deixar os nossos filhos, os jovens, entregues à própria sorte. Não podemos esperar que eles atinjam a maior idade para lhes colocar lá as sementes, porque cabe-nos a nós pais essa responsabilidade. E muitas vezes dizemos, ele quando for grande, escolhe. O que é que ele vai escolher? Com que base é que ele vai escolher se não lhe foi passado os ensinamentos? Foi falado isso a semana passada, creio eu. A educação de dentro para fora, que torna o indivíduo consciente da própria necessidade evolutiva, que lhe mostra o caminho e que lhe oferece os meios para a caminhada e estimulando-lhe a vontade. É a educação por excelência capaz de formar criaturas capazes de pensar, sentir e agir no bem. Isto quer dizer que a autoridade baseada, a educação baseada na autoridade unilateral, na imposição de cima para baixo, como dizia aqui, gera criaturas dependentes que apenas repetem aquilo que ouvem. E isto faz-nos lembrar a fé cega. Nós, na doutrina espírita, aprendemos a fé racional. Nós necessitamos de compreender o porquê das coisas. Não é chegar à nossa beira. Durante muitos anos foi-nos imposta essa fé cega. Talvez desligar agora um bocadinho, se calhar o ar já está fresquinho, já todos acordámos um bocadinho, estava a ficar muito quente, estávamos todos a adormecer. Então, obrigada, Magalhães. Dizia eu que nós vimos de uma doutrina que era fé cega, em que era assim porque era assim. E não havia uma explicação racional. Na doutrina espírita, isso não acontece. É tudo explicado à luz da razão. Não há misticismos. Não há lugar para segundas interpretações. Há uma explicação racional. A doutrina espírita é filosofia, é ciência e é religião, obviamente. Porque sem Jesus e sem Deus não seria espiritismo, não é? Então, o que é que nós temos que fazer? O autor diz-nos que somente quando
criaturas vibram em sintonia com o Evangelho é que têm fé suficiente para imprimir em suas ações atos de suprema coragem e, ao mesmo tempo, imensa humildade, como fizeram os primeiros cristãos. Nós estamos tão longe de agir como os primeiros cristãos. Eles tiveram humildade suficiente para aceitar e suportar as humilhações impostas pelos romanos e coragem para enfrentar os leões ferozes por amor ao Cristo. De tal era a forma que Jesus, o amor que Jesus empregava na palavra, nas lições que trazia, nos ensinamentos que trazia, que as pessoas tinham a coragem de suportar as humilhações impostas pelos romanos, a coragem de enfrentar os leões ferozes. As pessoas mudavam a sua maneira de pensar e de agir, mudando o tónus vibratório e, consequente, a sua forma de agir. E eles tinham olhos de ver, eles tinham vontade, eles tinham querer e seguiam Cristo, apesar de tudo, de todo o sofrimento que eles passaram. Mas eles iam com alegria, com resignação. Será que nós temos essa capacidade? Brilhe vossa luz diante dos homens, recomendava o Mestre. Somente a luz do indivíduo renovado em si mesmo pode educar. Este era o trabalho que Jesus tentava fazer com as pessoas. Ele trazia estas parábolas para nos fazer pensar no caminho a seguir com lógica, com razão, com discernimento, mas também com o coração. Porque o amor é o sentimento de base para tudo. É aquele que nos faz olhar o nosso próximo como a nós mesmos, a nos colocarmos no lugar dele, a entendermos o que vai na alma dele, quando ele tem dificuldades. Sem amor é tudo em vão. E com tanto conhecimento que nós temos hoje em dia, será que nós já nos conseguimos colocar no lugar do outro? Será que nós conseguimos renunciar muitas vezes ao nosso tempo para dar tempo ao outro? E como pais, será que nós somos exemplo para os nossos filhos? Será que nós fazemos o trabalho? Exemplo o tempo inteiro não somos. Eu digo sempre, nós ainda estamos a aprender. E muitas vezes aprendemos com os nossos filhos. Aprendemos em conjunto. E isso é tão bom quando estamos reunidos e falamos à luz do Evangelho para compreendermos as dificuldades do dia a dia, o porquê das coisas, para angariarmos forças. Então, será que nós ajudamos os nossos filhos a desenvolver essas sementes que temos que lá colocar para frutificar, para eles desenvolverem também os talentos? Muitas vezes preocupamos-nos em dar uma educação moral e espiritual, ou será que nos preocupamos mais em dar uma educação académica? Ambas são necessárias. Mas muitas das vezes nós preocupamos em que eles tirem boas notas, que vão para uma boa universidade, que tenham um bom emprego, que tenham uma boa casa, um bom carro e por aí fora. Isso é importante e nós queremos o bem para os nossos filhos, é normal. Mas será que, junto com essa educação académica, com esses valores materiais, não é tão importante ter os valores espirituais juntos, para que eles não se percam, para que nós não nos percamos? Estas são as nossas reflexões de hoje. E muito se fala nos dias de hoje em educação integral, que forma homens capazes de pensar, de sentir e de agir. Eu vou partilhar algo convosco
não quero ferir suscetibilidades. Esta semana, quando abri o Instagram, deparei-me com uma notícia de um jovem estudante do segundo ano de Medicina. Se calhar alguns de vocês viram essa notícia, porque tem Instagram. E ele é estudante da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. E expôs a sua opinião relativamente à praxe. Nada que nós já não tínhamos falado no passado, bem recente, que aconteceram coisas trágicas e complicadas. E muitas vezes nós camuflamos, como disse há pouco, as nossas tendências. Então ele dizia assim, eu vou partilhar convosco, eu até trouxe as imagens, vamos ver se eu consigo ler. Está tão pequenininho aqui. Praxe, a grande hipocrisia da geração universitária. Gritam por liberdade e justiça, mas perpetuam a opressão da praxe. A geração universitária vive a maior hipocrisia. Exigir respeito enquanto impõe humilhação aos seus iguais em nome da tradição. São palavras dele. Okay? Isto é um print da mensagem, não podem ver. Sim, a praxe, esse ritual místico, integrador, por decreto e não pela prática, que insiste em sobreviver à custa da humilhação, da hierarquização tóxica, das coerções veladas e de violência simbólica, às vezes literal. A incoerência é mais do que a lógica. É mais do que a ilógica, peço desculpa. Os defensores mais ingênuos e irrefletidos repetem o mantra: só participas se quiseres. Mas quando a pertença social de um estudante recém-chegado depende em grande parte da sua participação nesse ritual, a escolha deixa de ser livre e passa a ser reveladamente coerciva. Ninguém quer ser o antissocial ou o do contra. E o mais trágico, e vamos ver esta parte aqui, o mais trágico é ver jovens que se dizem contra o autoritarismo e as hierarquias do poder assumirem com um brilho nos olhos o papel de verdugos. Afinal, a praxe oferece algo raro aos oprimidos no mundo real: a chance de mandarem alguém. Cada um de nós tem a sua opinião. Não vou fazer grandes comentários. Muito provavelmente estão aqui pessoas licenciadas que fizeram ou não a praxe. Cada universidade tem a sua forma de fazer a praxe, mas na realidade nós devíamos refletir que nós estamos a educar os nossos jovens e, como dizia aqui, eles que vêm muitas vezes levantar a voz, pedir que são contra ao autoritarismo e às hierarquias do poder, vêm defender os direitos humanos, a integração, mas quando apanham uma oportunidade, eis que se tornam, como diz aqui, os verdugos. Então, até que ponto é que nós estamos dispostos a ir, a nos tornarmos, a fazermos algo deste género, a submetermos simplesmente para pertencer a algo, mesmo que esse algo está errado. E isto é um exemplo, mas na nossa vida nós temos imensos exemplos. Muitas vezes andamos a apelar à paz do mundo, à igualdade, à solidariedade, e muitas vezes somos os chamados verdugos dentro do nosso próprio lar. Então é gritante esta necessidade que nós temos de trabalhar as nossas tendências, trazendo os ensinamentos de Jesus para as nossas vidas e para as vidas dos nossos filhos. Voltando rapidamente, que já está muito tempo a acabar e vocês já devem estar cansados, a educação do espírito, ao livro A Educação do Espírito, seus exemplos superiores refletiam os próprios ensinamentos. Sua luz brilhava intensa, acendendo a luz interior de quantos lhes recebiam as vibrações. Ao mesmo tempo, despertava a vontade, energia interior que conduzia a ação no bem.
aquelas criaturas se tornavam trabalhadores incansáveis do seu Evangelho. Não agiam por mera influência externa, mas usando a própria vontade, esclarecida pela razão e iluminada pela fé. Eram homens que pensavam, que agiam e sentiam, que agiam no bem. Se o mais importante da parábola fosse o símbolo material, deveríamos pensar que o semeador fora imprudente pelo facto de lançar 75% da semente em terreno improdutivo. Entretanto, o mais importante é o simbolizado espiritual. O terreno não é o chão material, e sim o terreno da alma humana. A terra não tem liberdade e não é culpada pelo insucesso do crescimento e da frutificação. Somos nós que somos responsáveis. Tratando-se do terreno de livre-arbítrio humano, o procedimento do semeador do Evangelho é compreensível e não podia ser de outra maneira. A melhor semente, mesmo lançada pelo melhor dos semeadores, pode ser totalmente frustrada, porque a vontade do homem, com o seu livre-arbítrio, fará só o que quiser da semente. A parábola do semeador tem como objetivo conduzir-nos à libertação total, a semear a semente da verdade e do bem, e também da esperança. E quem não assim entender, na realidade ainda não assimilou as lições do Mestre. É aquilo que eles nos dão aqui a entender. Que estas parábolas nos transformem para a indispensável mudança rumo ao porvir, tendo em atenção que essa sementeira ninguém pode fazer por nós. Conforme falámos há pouco, muitas vezes vivemos em busca de auxílio, mas o trabalho tem que ser nosso. Ninguém o pode fazer por nós. Podemos ser orientados, amparados pelos benfeitores, sim, mas o trabalho continua a ser nosso. Como estamos conscientes que não é bom estacionarmos nessa armadilha, criamos novos hábitos, a fim de que nos desenvencilhemos das fórmulas inferiores que nos levaram aos erros do passado. Porque hoje nós temos certas dificuldades, certos problemas, porque lá atrás nós os geramos. Lei de causa e efeito. Mas hoje temos a oportunidade de, com estes conhecimentos, de termos hábitos diferentes, hábitos mais saudáveis, atitudes mais responsáveis, direcionadas para o bem. Seguir o Cristo, portanto, é vivenciar a sua mensagem na vida íntima, familiar e social. É viver a sua própria vida como ele viveu a dele. É descobrir-nos em meio das influências coletivas que nos levam apenas para fora de nós mesmos. Sua mensagem se destina à alma dotada de razão, emoção e intuição e tem como objetivo a transformação de pessoas que encontraram o sentido real das suas vidas e se dispõem a vivê-lo externa e internamente. Isto significa que, se nós trabalharmos os nossos talentos à luz do Cristo, devemos de o fazer com alegria, aproveitar para que a semeadura não se perca. E um dia, quando nós regressarmos ao outro lado, que vamos continuar o aprendizado, porque a morte só se dá do corpo físico, a alma perdura. E então o que nós levarmos daqui vai ser gratificante, se nós tivermos essa vontade de sermos melhores e um dia, ao regressarmos à pátria espiritual, podemos olhar para trás e dizer que valeu a pena. Valeu a pena o sacrifício muitas vezes. E a forma como nós iremos depois fazer a travessia ao outro lado vai depender das nossas ações hoje. Então, que nós possamos, ao regressar, ver que as sementes que foram colocadas no nosso coração fortificaram e deram 100 por 1. Esta é a mensagem que eu queria trazer hoje. Agradeço desde já a vossa atenção. Se houver alguma dúvida, podem colocar, podem vir aqui no final e falarmos aqui um bocadinho. Entretanto, vamos passar à segunda parte dos trabalhos, a
face, sem antes, contudo, encerrarmos aqui o trabalho com uma oração. E esta foi a literatura que foi utilizada também, a consulta na redação do Momento Espírita. Então convidava a todos a trazer à mente a imagem do Mestre Jesus, o Mestre da bondade, o Mestre da esperança, do amor, da caridade, nosso irmão maior, que nos trouxe estes ensinamentos maravilhosos para nos fazer despertar para o ser espiritual que somos. Agradecemos-te, Pai, Pai de infinita bondade, pela oportunidade de hoje termos estado aqui para este estudo e que, de facto, quando sairmos por aquela porta, que possamos ter as nossas energias renovadas, o coração mais preenchido e o espírito que somos mais desperto para esta realidade espiritual. Agradecemos aos benfeitores do lar por nos acolherem com tanto amor e carinho, por terem preparado o lar com estes eflúvios de amor que nos banharam a todos, solicitando o amparo para todos aqueles que do outro lado da vida também se fazem presentes, buscando o conhecimento, o esclarecimento e o amparo para as suas necessidades. Todos aqueles que eventualmente, pelas mais variadas razões, não podemos estar presentes, que também eles, Senhor, possam ser orientados e banhados por estas boas energias. Obrigada, Senhor Jesus, por seres o nosso Mestre, o nosso guia, e por nos amares também incondicionalmente. Que nós possamos trabalhar os nossos talentos, deixar fortificar as virtudes, para também nós podermos um dia deixar brilhar a nossa luz interna. Obrigada, Senhor Jesus. Fica connosco, Mestre, hoje e sempre.